Bom, boa tarde a todos. Boa tarde para quem está aqui no presencial, aqui no Inovabra, em São Paulo. Boa tarde para quem está em casa, nos assistindo, no escritório, para quem está no online. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, hoje falando sobre modelagem e projeções para o setor de concessões rodoviárias, tá? E para falar aqui comigo hoje, estou eu, está o Bruno Lavieri, que é um dos cofundadores da For Intelligence, sou o Juan Jensen, também cofundador da For Intelligence. Temos também alguns convidados externos, o Fábio Trujillo, do grupo Eco Rodovias, o Vitor Hugo, da ABCR, Melhores Rodovias do Brasil, e a Bárbara, do grupo CCR. Então, eu vou fazer uma apresentação breve, falando um pouco de cenários, né? Ou seja, quando a gente fala de projeções para esse setor que está olhando um horizonte tão longo, né? Desde o processo ali licitatório, é algo super importante em termos da necessidade, né? E da acurácia em relação às projeções que estão sendo utilizadas. E aí tem que olhar, né? Não só PIB, mas todo o conjunto dos setores que afeta o PIB, taxa de juros, né, várias questões que estão por trás. Tá? Então, vou falar um pouquinho como é que a gente faz isso dentro da For Intelligence. Depois o Bruno vai falar um pouquinho como é que a gente modela o setor, tá? E aí para isso ele vai usar algumas variáveis públicas da própria BCR, né, em termos de projeções. E aí a gente vai para um bate-papo, né, com o pessoal ali com tanta experiência em relação ao uso de dados no setor e como que a inteligência artificial, que é o core, né, em termos de desenvolvimento dentro da For Intelligence, como é que eles usam isso e como é que se aplica esse tipo de modelos e de inteligência para os dados e para as projeções deles. Tá? Eu vou começar então falando um pouco de economia, vou falar de cenários até 2050. Muitas vezes a gente usa, inclusive, projeções mais longas do que essa, né? Então, aqui a gente está olhando para um horizonte bastante longo. E quando a gente olha um horizonte tão longo, a gente tem que olhar também para cenários alternativos, né? Ou seja, quando você faz uma projeção, obviamente aquela projeção tem um valor central, mas ela tem possibilidades de desvios e desvios significativos a depender de várias questões. No caso aqui das projeções de longo prazo, vai depender muito das premissas, sobretudo, de desenho político e de política econômica, né? Ou seja, os governos aqui e o receituário que esses governos imprimem nas suas políticas públicas é fundamental para a gente ver esse desenho desse horizonte de tão longo prazo. Claro que todo o desenho e toda essa análise começa em cima de algo mais conjuntural, né? Então a gente tem comportamento da economia esse ano, questão internacional, tem guerra, tem subida de juros nos Estados Unidos, na Europa. Como é que isso tudo afeta a economia global e a economia brasileira em particular? A economia brasileira também, né? Primeiro ano de um novo governo, reformas importantes sendo discutidas, né? Aprovamos um novo marco fiscal, estamos em discussão no Senado sobre uma reforma tributária, que tem um impacto relevante, né, sobre várias questões, né, mas que tem impacto sobre crescimento econômico, sobre impacto distributivo da arrecadação. Então, são questões, obviamente, conjunturais em que se inicia esse trabalho, mas a projeção de longo prazo ela requer modelos e premissas. Tá? Aqui na construção de longo prazo, vocês vão ver o que diferencia os diferentes cenários. Aqui eu trouxe o cenário básico da casa, né, com os cenários alternativos, o otimista e o pessimista. O que diferencia esses cenários são as premissas sobre algumas das variáveis. No caso, assim, reformas, qualidade das reformas, né, política fiscal, né, ou seja, a gente vai ter um governo, ou futuros governos, né, a gente aprovou agora um novo marco fiscal. Esse novo marco fiscal, ele acabou por excluir do cenário cenários mais extremos, né? Havia uma incerteza grande no final do ano passado e comecinho desse ano de que a gente poderia ter um governo muito mais gastador, né? Que não olhasse de fato com cuidado a dinâmica das contas públicas, né? Ao aprovar um novo marco fiscal, a gente diminuiu as incertezas. Ainda tem muita incerteza fiscal, vocês vão ver aqui, né? O reequilíbrio fiscal ainda está longe
né, de ser atingido. Inclusive, essa semana, toda essa discussão, né, do ministro Haddad apontando para um lado, Lula falando outra coisa na entrevista que ele deu na última sexta-feira. Então, todas essas questões que mexem com o mercado, mexem com projeções. Tá? Aqui um resumão da conjuntura. Tá? Então, a gente tem economia internacional crescendo menos, ainda que a gente tenha, né, saiu o dado do PIB americano semana passada, veio bastante forte, né, o PIB do terceiro trimestre. Então, a gente tem mundo desacelerando, né, uma política monetária contracionista no mundo, né, puxando preços para baixo, né, para conter justamente o efeito inflacionário global que a gente teve pós-pandemia. Tá? O Brasil com desempenho bastante bom ao longo dos primeiros meses deste ano. Primeiro TRI surpreendeu para cima, segundo TRI surpreendeu para cima. Previsões de PIB que estavam mais na casa de 2 ou até abaixo de 2 no começo do ano, agora estão mais perto de 3. Tá? Muito desse PIB mais alto é o agronegócio, né? Foi a super safra que a gente teve e que impactou positivamente. Tá? Então a gente deve ter uma desaceleração, já está tendo, tá? Nesse terceiro e quarto trimestre. O que sustenta do lado do consumo, bons números do PIB, é o que vem do mercado de trabalho, então emprego crescendo razoavelmente bem, a renda crescendo bastante esse ano, mas muito mais por um efeito de carrego pela queda da inflação, ou seja, quando a inflação ela cai, os salários que são reajustados pela inflação passada acabam tendo um ganho real, e esse ganho real este ano está muito forte, tá? O que ajuda a puxar consumo. Quando a gente olha para frente, tem desaceleração, tá? Nesses dois itens aqui. Novo marco fiscal aprovado, mas muita incerteza, principalmente com relação a como encontrar e como atingir o equilíbrio primário do governo. Então, de novo, aqui a gente tem o ministro Haddad brigando quase que sozinho dentro do governo, né? E vários ministérios, né? Pressões políticas por todos os lados para aumentar gasto público, né? E o ministro está um pouco sozinho nessa, mas por enquanto ele tem conseguido cumprir bem o seu papel. Do lado de juros, também é uma variável importante, né, quando a gente olha projeções de médio e longo prazo. O Banco Central iniciou um processo de queda, essa semana tem nova reunião do Copom, devemos ter aí mais 50 pontos de queda, né, meio por cento de queda na taxa de juros, num quadro em que esse ritmo vai continuar, porque a inflação de fato está melhor, e as expectativas de inflação, tanto do Banco Central como as de mercado, estão razoavelmente ancoradas nas metas. Tá? E aí, quando a gente olha cenários alternativos, infelizmente o que a gente tem hoje é uma assimetria de cenários. Né? Quando a gente olha um cenário otimista e um cenário pessimista, a gente acaba dando mais peso ou definindo uma probabilidade que é subjetiva, tá? Mas ela é maior para um cenário pessimista do que para um cenário otimista. Por quê? Porque, vocês vão ver aqui, quando eu falar de premissas, o que está por trás do Brasil dar mais certo ou menos certo no futuro tem muito a ver com reequilíbrio de contas públicas e qualidade das reformas. Né? A reforma tributária que a gente está discutindo, que o país está discutindo, ela é importante, é super importante. Mas a proposta original já foi tão desconfigurada no Congresso que o impacto positivo dessa reforma vai ser muito menor do que seria caso ela não tivesse tido essa desconfiguração. Né? Aqui eu estou me referindo principalmente a vários grupos, né, privilegiados, né, nessa reforma, que vão ter uma carga tributária menor, quando a ideia da reforma era justamente você fazer uma unificação de carga tributária em cima do valor adicionado de cada um dos setores. Tá? Então, assim, importância do conteúdo das reformas e importância em relação à dinâmica fiscal, que no limite também afeta equilíbrio de juros, fundamental para a gente saber se a gente vai ter um país que vai crescer mais ou que vai crescer menos. E diferentes ritmos de crescimento, vocês vão ver, impactam nível de riqueza ao longo do tempo de uma forma muito, mas muito diferente. Né, o que a gente viveu nessa última década foi praticamente uma década perdida. Na verdade, foi uma década perdida porque estamos com um PIB per capita, né, abaixo, no mesmo nível que a gente estava lá em 2013, 10 anos atrás. Né, então a gente andou e não saiu do lugar. Né. Então, quando a gente olha 10, 20, 30 anos à frente,
médias de taxa de crescimento e o que fazer para aumentar essa taxa de crescimento, super importante para saber, né, aonde a gente vai estar e qual vai ser o nível de riqueza que a gente vai conseguir atingir no país, né? E isso tudo, obviamente, gera, quando a gente olha para setores, demanda, né? Então, aqui a gente está falando de rodovias, quanto maior o PIB, maior o fluxo, sejam de mercadorias, né, bens, sejam de pessoas, tá? Bom, começando aqui um pouquinho, falando um pouquinho de mundo, a gente está vivendo uma certa desaceleração, que tem muito a ver com efeitos ainda que vieram da pandemia, né, muitos estímulos, uma inflação alta de bens, na sequência pressões de serviços com a volta da mobilidade, e um processo de alta de juros no mundo desenvolvido, principalmente Estados Unidos e Europa, que está fazendo, né, e tem como esse objetivo de fato, fazer o crescimento desacelerar. Né, tem outras questões também que impactam, como a guerra da Ucrânia, que já vai fazer, né, começo do ano, aniversário de 2 anos, ou mesmo agora a recente guerra de Israel, tem impactos mais setoriais, tá? do que amplos, né? do que para o PIB global, mas também tem impacto, sobretudo sobre alguns preços. Né? E quando a gente olha ali as commodities no gráfico de baixo, né? sofrendo uma pressão grande ao longo do pandemia, pós-pandemia, e hoje já tem, né, recuado a níveis mais normais. Quando a gente abre isso aqui em diferentes grupos de países, notem a desaceleração dos Estados Unidos, tá, que está em curso, ainda que a gente tenha dados conjunturais bastante positivos, né, de novo, o PIB americano do terceiro TRI veio forte, né, mas isso só alimenta mais essa expectativa de que o juro vai ficar alto por mais tempo, né, ou seja, vai ficar alto tempo suficiente para trazer essa economia para baixo e desacelerar essas pressões sobre preços. Então, desaceleração nos Estados Unidos, desaceleração em Europa, ela está mais forte, né? Então, até por isso, o nível de juros na Europa, né, começou a subir depois e vai parar antes, né, provavelmente num patamar menor, porque o juro já fez o seu papel em termos de desaceleração. China é um ponto fora esse ano, mas notem, ano que vem já volta a desacelerar. Esse ano ainda tem muita base de comparação baixa do ano passado em função das restrições de pandemia. E a América Latina seguindo mais ou menos o mesmo desenho. O Brasil é ponto fora para esse ano. Esse ano a gente acelerou um pouquinho, mas vai desacelerar no ano que vem. Tá? Então, já entrando em Brasil, quando a gente fala de Brasil, é importante a gente olhar para a política. De novo, desenho de política econômica é fundamental, né, na decisão de investimentos, na decisão de consumo, em patamar de inflação. Né, então, são todas questões que afetam a economia e os setores da economia. O que a gente teve nesse ano até então? O governo apresentou e aprovou um novo arcabouço fiscal em substituição ao teto de gasto. O teto de gasto era muito mais restritivo em termos de aumento de gasto público. A nova regra permite um aumento de gasto público razoável ao longo dos anos. E mais do que isso, o governo aumentou no fundo foi aprovado no ano passado, na transição, um aumento de gasto público para esse ano que fez com que a gente voltasse a ter um déficit muito, muito grande, que é o déficit que a gente vai estar colhendo este ano. Quando a gente olha à frente, o governo tem uma regra de como gastar, mas dentro dessa regra isso não permite o reequilíbrio primário, que é uma meta que o próprio governo se colocou. Né? Então, Lula tem criticado o mercado financeiro por ser muito ganancioso em relação à meta, mas quem definiu aquela meta foi o próprio governo, não foi o mercado financeiro. Né? Então, muita incerteza em relação a como essas metas vão ser alcançadas. Tá? Reforma tributária em discussão. A nossa visão, a gente tem 2 cientistas políticos na casa, né, que é mais provável que isso fique para o ano que vem, ainda que o Senado esteja com bastante celeridade em relação ao tema. Tá? É uma reforma que foi muito desconfigurada, de novo, em relação à sua versão inicial, e, portanto, os impactos positivos em termos de produtividade vão ser menores do que seriam. Tá? Tem muita distorção setorial, e tem um prazo de convergência, aí já dentro da proposta original, bastante longo. Tá? 10 anos para os setores, para as empresas, né, mercado privado, e 50 anos para os entes federados, né, em termos de transição e de efeitos. É um governo
que apesar de ter feito um grande loteamento ali de cargos e ministérios, né, se aliou ali ao chamado Centrão, não tem uma base de apoio sólida, ou seja, cada votação é uma nova negociação. Tá? Então é um governo que não conta com maioria para avançar nas pautas que gostaria e da forma que gostaria. Um presidente que nos primeiros meses ficou brigando com o Banco Central, isso fez com que as expectativas ficassem mais altas, inflação mais alta, atividade mais baixa, atrasou inclusive o processo de queda de juros. E agora que a coisa está pacificada, os juros estão caindo, ele arrumou uma briga dentro do próprio governo com o seu próprio ministro da Fazenda, né? Em relação aí ao equilíbrio primário para o ano que vem. E vale destacar que é um governo que tem uma avaliação positiva, um grau de popularidade similar ao que a gente tinha no final do governo Bolsonaro. Né? Lembrando que a eleição foi muito disputada, né? O Lula ganhou com 51%, e esse quadro em termos de apoio não mudou. Né? É uma sociedade que continua, de certa forma, dividida, né? 50% mais um pouquinho para um lado, 50% menos um pouquinho para o outro. E o Lula com uma avaliação muito próxima ao que o Bolsonaro teve nos seus últimos meses de governo. Tá? Em termos econômicos, como eu já havia salientado, a atividade econômica tem crescido um pouco mais, principalmente pelo agro. Tá? Então, é o agro que tem puxado os primeiros, né, o primeiro trimestre, o segundo trimestre. No primeiro TRI, a agro cresceu 21% e contribuiu aqui com 90% do crescimento que a gente teve no primeiro trimestre. O crescimento foi 1,9, 1,7 pontos de porcentagem a contribuição do agro, o agro primário, tá, sobre a taxa de crescimento. Para os próximos 2 trimestres, a gente deve ter desaceleração até queda da atividade econômica, podemos entrar na chamada recessão técnica, tá? Mas nada que tire o vigor de uma economia que vai crescer esse ano perto dos 3%. Tá? Mas para o ano que vem e para 2025, notem a desaceleração que a gente deve ter. Tá? Então, assim, mercado de trabalho passa a contribuir menos do que contribuiu até então. Tá? E o juro está em queda, mas é uma taxa, principalmente ao longo de 24, que vai continuar razoavelmente elevada. Tá? Aqui um pouquinho da abertura do PIB, então notem, de novo, o destaque para esse ano do agro, 14% é a nossa estimativa para o crescimento do agronegócio. E do outro lado a gente tem, né, a volta de pandemia, que já se esgotou, notem, o setor de serviços cresceu bastante ao longo de 21 e ao longo de 22, mas esse ano já desacelera bem, a indústria, né, com dificuldades também em relação ao aumento de produção. Então a gente tem uma desaceleração que está obviamente fundamentada em menor expansão dos determinantes da demanda, tá? Que é renda e emprego, que estão, né, ainda razoavelmente bem, mas desacelerando, e um juro que foi elevado justamente para frear a economia brasileira. Tá? Inflação, felizmente, voltou a patamares mais normais, a variações baixas, ainda que a taxa 12 meses tenha subido, tá? Taxa 12 meses, último dado, que é o dado de setembro, subiu para 5,19, tá? Ela estava a 3% em junho. Você fala, pô, como é que a inflação está mais tranquila se ela subiu 2 pontos de junho para cá? Ela subiu 2 pontos no acumulado 12 meses, mas nesse mesmo período do ano passado, julho, agosto e setembro, foram os momentos que a gente teve uma desoneração forte de impostos. Né? Vocês lembram na época dali pré ainda, o quadro eleitoral, a redução de ICMS, aquela briga com os estados, redução de preço de combustíveis, redução do preço de energia, e a gente teve deflação, né, queda de preços nos meses de julho, agosto e setembro. Este ano, a gente teve uma inflação baixinha nesses últimos 3 meses, 0,2%, 0,3% ao mês. Só que aí, quando a gente substitui uma taxa que caiu no ano passado por uma taxa que sobe um pouquinho esse ano, dá esse efeito no acumulado, tá? Subiu de 3 para 5. O que a gente tem daqui para frente? Uma taxa de inflação acumulada que vai continuar mais ou menos nesses patamares, tem uma pressão de curto prazo em combustíveis, né? Aqui, efeito conjuntural, guerra, né? Petróleo pressionando, a gente está com um preço, de certa forma, defasado em relação aos preços externos.
sem uma política clara de Petrobras, né, de como é que esses reajustes vão acontecendo, mas aqui a gente deve ter pressão. A gente está projetando uma inflação que anda de lado, tá? Fecha em 4,9, ou seja, bem próximo aqui ao 5,2 que a gente está, mas é importante destacar que a inflação como um todo ela está de muito melhor qualidade esse ano do que foi o ano passado. Por quê? Porque ano passado ela fechou mais ou menos no mesmo patamar, um ponto acima, tá? 5,8, mas a gente teve 2 pontos de desoneração que puxaram isso aqui para baixo, né? Que é uma coisa que não tem a ver com oferta e demanda, foi uma canetada, tá? Então, não fosse a desoneração no ano passado, a inflação estaria perto de 8, teria fechado perto de 8. A inflação esse ano está perto de 5, então tem uma queda estrutural do movimento de preço, a inflação, né, ela vai se aproximando às metas, né? A gente tem meta que convergem para 3%, e notem que a gente ainda está longe, mas estamos em direção. Tá? Muito disso aqui foi a resiliência do Banco Central, uma política monetária bastante firme, né? Não só esperou a inflação cair, como as expectativas de inflação também convergirem, não para a meta, que elas ainda não estão na meta, né? Mas pelo menos em direção a. E esse quadro, principalmente quando se deu um encaminhamento ao fiscal, se definiu a meta de inflação dos próximos anos em 3. E aqui é um outro ponto também, o Lula fez bastante barulho aqui, desnecessário, né? Ele falou, pô, essa meta é muito baixa, essa meta é muito baixa, essa meta é muito baixa. Este governo vai definir a meta, definiu a meta em 3%, o mesmo patamar que estava, né, em termos de meta. Então, assim, bastante pressão, gera, obviamente, fricção e gera um efeito ruim. Isso aqui acabou postergando o processo de queda. Felizmente, esse processo começou, já são 2 quedas de taxa de juros, essa semana a gente vai ter mais uma, e a expectativa é que o ritmo de queda continue nessa atuada de 0,5 ponto por reunião. Até quando? Bom, não se sabe, o Banco Central não diz isso com clareza. A nossa avaliação é que esse processo dure mais algumas reuniões, no caso mais 2 reuniões até o final do ano 11,75, mas notem, a gente tem mais algumas reduções e a gente está estimando quedas ao longo de todo o primeiro semestre, tá? Um quadro ali que vai se normalizando nos Estados Unidos, então uma taxa que converge aqui no final do processo atual de queda para 9,75. Tá? O mercado está dividido, alguns com uma taxa que para um pouco antes, outros com o Banco Central que vai um pouco além. 9,75 num contexto de inflação centrada na meta, ou mesmo um pouquinho acima da meta, ainda é um juro alto em termos históricos e em termos, né, de juro real, né, quando a gente tira ali a inflação. A gente tem expectativa de que essa taxa de juros em condições normais, né, em direção ao reequilíbrio das contas fiscais, ele possa caminhar para patamares menores, né? A gente projeta ali no longo prazo uma Selic que vai para algo ao redor de 6,50, né? Mas notem que a gente ainda vai ter alguns ciclos de queda que vão se iniciar, reduz, espera um tempo, aí começa a cortar e para de novo, tá? Antes da gente atingir esses patamares, tá? E o principal que está aqui por trás é o fiscal. O fiscal não está equilibrado. A gente tem muito mais despesa que receita. A gente tem déficit estimado pela Foreign Intelligence em 1,4% do PIB para este ano. Muito desse aumento de gasto veio no bojo da nova regra fiscal, mas num contexto em que o Congresso, tá, isso aqui é autorizado pelo Congresso, autorizou o governo a expandir o gasto público em grande medida para este ano. Então a gente parte de um patamar ruim, em termos de equilíbrio primário, na verdade em desequilíbrio, déficit de 1,4, e as metas que o governo colocou, não vou dizer que são inexequíveis, mas ele provavelmente contou com premissas, tá, para ele ter aquele nível de receita, que dado a regra do gasto, que é gastar 70% da receita, permitiria as metas fiscais que ele se colocou, desde que a economia brasileira crescesse 5% ao ano ao longo dos próximos anos. Não vamos crescer 5% ao ano ao longo dos próximos anos. Portanto, a arrecadação não vai crescer 5%. A arrecadação anda em linha com o PIB. Tá? Então, o PIB cresce 3%, a arrecadação cresce 3%. PIB cresce 2%,
arrecadação cresce 2. Como o PIB está crescendo 2, 3, na verdade esse ano está crescendo mais perto de 3, mas o setor que está puxando paga menos tributo, que é o agro, né? Então a arrecadação não vai crescer naquele ritmo, a conta não fecha. Para fechar a conta tem que subir tributo. Para o ano que vem estão faltando 168 bi de receita. Você só fecha isso aqui aumentando tributação, né? Então, assim, essa discussão está assim, tá muito claro que não vai chegar, mas você também não pode soltar a corda, porque a pressão sobre o aumento de gasto ela é muito forte, né? Então é importante o ministro manter a meta. Isso, inclusive, deixa eu só voltar um slide, o Banco Central colocou exatamente isso no último comunicado. É importante o governo continuar olhando para a meta de equilíbrio primário, né? E continuar buscando, mesmo que não a atinja. Tá? Em relação a cenários, as divergências que a gente tem nos diferentes cenários que a gente constrói regularmente na Foreign Intelligence dão conta de premissas diferentes, principalmente na questão de condução de política fiscal. Tá? Qual é o ritmo e qual é o equilíbrio que a gente vai ter em termos de condução fiscal e receita e despesa de contas públicas. Além disso, questão das reformas, né? As reformas são super importantes para afetar a produtividade, afetar a eficiência econômica, e por mais que a gente esteja fazendo reformas, elas não são lá grande coisa. A fiscal não foi grande coisa. De novo, tirou cenários extremos, mas não é uma super reforma fiscal. A tributária vai no mesmo caminho, né? É uma reforma importante? É uma reforma importante, mas o desenho está mais ou menos. Então, não dá para esperar que ela vai ter um efeito super positivo. Vai ter um efeito também mais ou menos, né? Que é o nosso cenário básico, tá? Então, você vai fazendo reformas, tem conteúdo longe do ideal e você tem aí um fiscal que vai arrumando mais devagar, tá? O otimista, aí você tem reformas boas e você tem o reequilíbrio primário já em 24, conforme a meta que o governo se colocou. Qual que é o problema disso aqui? A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Bom, a reforma não vai voltar a ser o que era, o que foi protocolado pelo secretário, né, o Bernardo Api. Não vai. Ele mesmo já se convenceu, não, é o que dá para aprovar, né? E o cenário pessimista, esse tem maior probabilidade, ainda que ele tenha melhorado na sua conjunção. Por quê? Porque a reforma fiscal, ainda que não seja muito boa, ela pelo menos evita aquele cenário de expansão fiscal desenfreada. Então, aqui a gente tem uma política fiscal expansionista, com equilíbrio de contas públicas ainda mais lento. Qual que é a consequência que isso aqui gera? Bom, diferentes níveis de PIB, notem aqui, próxima década, tá? Crescimento cenário básico 2,2 ao ano, cenário otimista 3,1, cenário pessimista 1,4. Ah, não é tão diferente? Não, não é tão diferente. Mas olha o efeito que isso aqui tem no médio e longo prazo, aqui já com projeções até 2050. Em termos de PIB per capita, a gente está aqui, ó, vivendo a década perdida, né? Aqui, recessão ali dos anos de Dilma, né? Depois vem o impeachment, Temer não cresce muito, pandemia, volta. Estamos no mesmo lugar ou abaixo do que a gente estava em 2013. Agora a gente vai começar a recuperar patamares em termos de PIB per capita. Mas olha a diferença que um ponto, grosso modo, um ponto de crescimento faz ao longo de 20, 30 anos. São patamares de riqueza completamente diferentes nos três cenários. E, obviamente, demanda completamente diferente. Né? Fluxo em rodovias, obviamente, é bastante diferente em cada um destes três cenários. Tá? Onde é que isso aqui está construído? Principalmente fiscal diferente. Notem, todos têm convergência, mas aqui a diferença da velocidade e a velocidade da convergência combinado com uma taxa de juros que é diferente em cada um dos cenários, provoca uma diferença muito, muito grande em termos de endividamento público. A gente ainda está numa trajetória de aumento do endividamento, porque, notem, a gente tem déficit primário, e quando a gente fala de déficit primário, não está considerando gasto com juros sobre o estoque da dívida. É só fluxo de receita e despesa. Tá? A gente precisa voltar a ter superávit primário para estabilizar o endividamento. Para cair o endividamento público, a gente tem que combinar crescimento econômico com superávit primário. Notem que no cenário otimista isso ocorre
já no curto prazo que eu estou falando 3, 4 anos, no básico isso aqui demora uma década, no pessimista isso só vem em futuros governos que priorizem mais o fiscal em relação aos governos que a gente está tendo, né? Então até lá a dívida vai continuar crescendo, extrapola ali os 100% e segue crescendo, tá? E aqui a diferença de juro real nos 3 cenários, ainda que existe um cenário de aumento de inflação, nenhum desses 3 cenários está contemplando aumento de inflação, tá? Ele está olhando com o Banco Central independente que, diante das pressões e dos desequilíbrios de política fiscal, calibra a sua taxa de juros de forma a centrar a inflação na meta, né? Isso quer dizer que a inflação não pode voltar no Brasil? Não, a inflação pode voltar, né? Inclusive, a gente esteve em risco nos últimos 24 meses, vamos dizer assim, se a decisão de política pública, seja do governo anterior, seja deste governo, fosse no sentido de, não importa fiscal, pé no acelerador, vamos gastar, não tem recurso e imprime moeda. Que seria algo, claro que em patamar muito menor, mas em direção ao que acontece na nossa vizinha Argentina. Isso pode voltar a acontecer no Brasil? Pode. Digamos que a probabilidade é baixa, não está contemplada nesse cenário, mas a gente poderia desenhar um cenário que tenha, sei lá, 5%, 3% de chance, aonde a gente tem um quadro inflacionário e a gente resolve o problema fiscal via emissão monetária e não via receita e despesa, que é o caso aqui dos 3 cenários. Aqui a diferença é a velocidade de recomposição primária, tá? Eu vou passar agora a palavra para o Bruno Lavieri. O Bruno Lavieri vai falar um pouquinho de implementação disso aqui para o setor, tá, de rodovias. Depois a gente abre um bate-bola aqui com os nossos convidados. Obrigado. Obrigado, Juan. Bom, pessoal, como é que a gente aplica, né, todo esse conhecimento, todas essas informações do cenário econômico em cima, né, do setor, né, de concessão de rodovias, né? Mais precisamente, como que a gente gera projeções, né, e gera modelos, né, para fazer o uso de todo esse cenário econômico, enfim, desses cenários econômicos, né, pensando ali em algumas outras possibilidades, tá? Deixa eu encontrar aqui. Bom, pessoal, primeiro o que a gente vai fazer, né? Vamos tentar fatiar esse boi em bifes, né? Como é que a gente pega o tráfego rodoviário e tenta explicar ele pelo cenário econômico, né? Na verdade, não só pelo cenário econômico, né? O ideal é a gente entender tudo o que afeta o tráfego, né? Isso parece um pouco presunçoso, mas a gente tem ali indicadores, variáveis quantitativas para muita coisa, né? Para número de dias úteis, para o clima, né, temperatura, pluviometria, para feriados, né, para a própria atividade econômica, para eventos exógenos, né, seja a própria pandemia, o comportamento das pessoas, tudo isso a gente consegue capturar de alguma forma, de uma forma numérica, né, da mesma forma como a gente observa o tráfego rodoviário. Tá? Lógico, o tráfego a gente também pode separar de várias outras formas, né? Dentro de uma mesma concessão, você tem várias praças, né, que estão localizadas ali em pontos diferentes e que, portanto, têm comportamentos ali um pouquinho diferentes também, como tipo de veículos também, que se comportam de formas muito diferentes, né? A gente sabe, por exemplo, que o tráfego de veículos pesados, né, é muito mais condicionado pela indústria, pela atividade econômica, né, de uma forma mais geral, por dias úteis, né, então quanto mais dias úteis, mais caminhões vão estar trafegando nas rodovias. E no passeio, né, é o contrário, né, quanto mais dias úteis, menos, né, carros vão passar pelas praças de pedágio, lógico, pensando aí numa praça que vai para a praia, ou enfim, em algum lugar mais para o interior, né? Se a gente vai pensando numa praça, por exemplo, que está dentro da região metropolitana, muito provavelmente a gente vai ter até um efeito positivo de dias úteis. Tá? Mas por que eu estou fazendo todos esses asteriscos, né? Justamente porque o tráfego tem muitas particularidades.
né? Seja por praça, seja por tipo de veículo, e aí a gente começa a entrar num número de modelos, né? Número de itens que a gente tem que modelar que começa a ficar muito grande. E é aí que a gente tem, de fato, vantagens, né, em usar aprendizado de máquina, inteligência artificial, para conseguir dar conta de fazer isso de uma forma escalável, né? Eu mesmo já fiz isso no passado, enfim, o Juan também já fez, enfim, muita gente aqui já fazia também. A modelagem, né, desse tráfego é um negócio que consome muito tempo, né, de forma manual, de forma artesanal, né? Então a gente tem sim muitas vantagens em fazer isso de forma mais automática possível. Por quê? Né? Quando a gente for testar, né, as variáveis econômicas, climáticas e de calendário que vão explicar uma determinada praça de pedágio por tipo de veículo, né, a gente está falando ali de milhares de combinações. Né? Pode ser o PIB que explica, pode ser o PIB Brasil, pode ser o PIB do Estado, pode ser vendas no varejo, pode ser a produção da indústria, ou seja, podem ser várias variáveis econômicas. Né? Lógico, idealmente só uma delas deveria estar dentro do modelo, né? Uma vez que, por exemplo, PIB e indústria. Né? A indústria está contemplada dentro do PIB, então a gente não deveria ter os dois dentro do mesmo modelo. Né? Então, enfim, a gente vai testar várias combinações para entender de fato o que puxa, né? Quais são os drivers daquela praça. Né? Só que não é tão simples assim, né? Porque não é um modelo que vai ser capaz de explicar a particularidade de uma praça. Né? Na verdade, vários modelos é que conseguem contemplar, né, uma explicação muito maior. Tá? E aqui, o exercício que a gente fez é muito para tentar ilustrar, tá, esse fato. Tá? O que a gente está tentando modelar aqui? A gente está modelando o tráfego de veículos leves, tá, com o índice ABCR para São Paulo, né, para o estado de São Paulo. Então a gente está falando aqui de todas as rodovias concedidas, né, que estão aqui no estado de São Paulo, tá, e esse tráfego, né, medido ao longo do tempo. Tá? Então a gente colocou ali uma série de variáveis explicativas, então o PIB Brasil, o PIB São Paulo, as vendas no varejo, dados de renda, dados de massa de rendimentos, número de ocupados, dados climáticos, né, dados de calendário, tudo isso para a gente ver de fato o que aparece, né, o que sobra depois que a gente dá uma peneirada nisso. Tá? Então aqui a gente tem um pequeno resumo, né, do que a gente obteve depois dessa rodada de modelagem, e a gente vê, né, aqui vários tipos de modelos. Tá? Então a gente tem modelos ARIMA, né, que são os modelos que a gente está mais acostumado a olhar, né, que são modelos autorregressivos, com variáveis exógenas. A gente tem modelos que são ARIMAs puros. A gente tem modelos que são caixa preta, né, que são aqueles algoritmos um pouco mais rebuscados, que no final das contas a gente acaba não conseguindo olhar tanto no detalhe o que causa aquela projeção. Tá? E a gente tem também combinação de modelos, né, justamente para tentar olhar para vários modelos ao mesmo tempo e ter uma visão mais completa. Tá? Nessa figura aqui, a gente está olhando, né, para uma classificação de modelos de acordo com a acurácia de projeções. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está modelando, normalmente a gente tem um objetivo. Um objetivo é gerar projeções. E a gente quer, óbvio, que essas projeções sejam o mais acuradas o possível, né? Sejam mais precisas. Tá? Então a gente está classificando justamente por acerto de projeções. Tá? Então a gente está falando aqui, no melhor modelo desse caso, de um nível de acerto aqui de 98%. Né, um MAP de 2%. Né? MAP é erro médio absoluto percentual. Tá? E aqui a gente está vendo que conforme a gente anda nesse gráfico, né, a gente vai estar vendo MAPs um pouco diferentes. Tá? Então, nesse caso, quanto mais para a direita, né, mais acurado é a projeção desse modelo, né, mais para a esquerda, menos acurado. Tá? Então, a melhor projeção que a gente teve aqui é de um modelo que vem de uma combinação de modelos, né, justamente nessa ideia de combinar, né, várias especificações diferentes para
somar, né, a acurácia de modelos normais. Quando a gente está falando de modelos normais, né, modelos do tipo ARIMA, que é o que a gente mais está acostumado a olhar, dá para ver aqui que tem uma pequena piora, né, quando a gente sai das combinações e vai para os ARIMAs. Tá? Lógico que existe um trade-off. Né? Os modelos ARIMA eles dão um conforto para a gente, porque eles conseguem explicar exatamente o que está causando aquela projeção. Né? Se é o PIB, qual que é a elasticidade PIB, se é a indústria, qual que é a elasticidade com relação à produção da indústria, né? Se é o preço da tarifa, se é o preço do combustível, tudo isso a gente consegue descobrir, né? E ter ali de forma mais assertiva no modelo ARIMA. A questão é que hoje em dia a gente já consegue extrair esses resultados também das combinações de modelos. Né? A gente já está conseguindo explicar o que está dentro dessa caixa preta. Tá? Então a gente consegue, de fato, unir o melhor dos dois mundos, né? Que é ter mais acurácia e ter uma explicação mais confortável, enfim, mais completa sobre aquela projeção. Tá? Então, eu estou mostrando aqui já direto na nossa plataforma, justamente para frisar, né, que acho que dá para consumir tudo isso direto aqui na ferramenta. Tá? Aqui a gente consegue olhar também para a dispersão dessas projeções, né, justamente para a gente deixar claro, né, que ter muitos modelos significa ter muitas projeções. E aqui a gente está falando de um range de projeções. Tá? Com isso a gente consegue também escolher melhor o que faz mais sentido. Tá? E o que a gente consegue, né, tirar de útil também quando a gente olha para os modelos, né, e não só para as projeções. Né? Algumas perguntas que a gente tenta responder quando a gente está olhando para os modelos é o que afeta o tráfego? Né? O que afeta o tráfego? Aqui a gente testou uma série de variáveis. Tá? E aqui a gente está mostrando modelo a modelo o que entrou em cada um deles. Né? Não só qual variável, mas com que intensidade. Né? Afinal de contas, não adianta falar que é o PIB que entrou e não saber qual que é a elasticidade. Tá? Então aqui a gente está falando de uma série de controles. Tá? Então, a questão do Google Mobility, né, que foi a questão da mudança de padrão de mobilidade durante a pandemia, é um controle que a gente usa. Né? Carnaval, né, porque o carnaval tem meses que começa em fevereiro, tem meses que começa em março, a sazonalidade pode ficar toda bagunçada se a gente não fizer isso direitinho. Outros feriados móveis, né, eleições, Copa do Mundo, dias úteis, temperatura, tá? E deixa eu até rolar a tela aqui que tem mais coisa. Né? E aqui a gente entra de fato nas variáveis econômicas. Tá? Então a gente está falando do PIB Brasil, né, em base mensal, um PIB que a gente estima aqui na 4i, tá? O PIB defasado, o PIB de São Paulo, a própria temperatura, vendas no varejo, PIB de São Paulo defasado. Então, assim, qual que é a resposta que a gente tem para falar sobre qual que é a variável? Não existe. Né? São várias variáveis que compõem. Né? Esse tráfego, no final das contas, é afetado por muitas variáveis de forma simultânea. Então, é por isso que a gente tem muitos modelos com variáveis diferentes entrando e todos com uma acurácia muito parecida. Tá? No final das contas, o grande ganho que a gente pode ter é em olhar para todos ao mesmo tempo. Né? Ou seja, colher uma projeção que fale, né? que use informação de todos esses modelos e de todas essas variáveis. Tá? Então, o que a gente consegue fazer aqui é justamente isso. Tá? Aqui a gente está olhando para um modelo, né, que na verdade é uma combinação de modelos. E aqui a gente consegue um map, né, um erro muito menor do que de um modelo ARIMA tradicional. Tá? Então a gente está falando aqui de um map de 1,5%, né, que é baixíssimo. Tá? E a gente consegue aqui olhar para a projeção deste modelo. Tá? Então, a gente olha aqui, por exemplo, em 2019, né, o último ano antes da pandemia, a gente vai atingir esse patamar agora em 2023.
Tá? E a partir de 2023, o ritmo de crescimento começa a decair um pouco. Tá? Justamente porque a gente veio aqui, né, de uma queda muito grande em 2020, efeito da pandemia, uma recuperação grande em 2021 e 2022, só que ainda não alcançamos, né, nesse caso aqui, o patamar pré-pandemia, algo que a gente deve alcançar até o fim deste ano. A partir do próximo, a coisa já começa a andar num ritmo mais normal. Né? Então, olhando para esse gráfico azul, a gente vê que, na verdade, estamos quase que continuando, né, na dinâmica anterior. Tá? Lógico, esse não é o único modelo que a gente pode usar. Tá? A gente pode usar outros modelos, um próprio modelo ARIMA, por exemplo. Né? O que a gente tem aqui? Tá? Vamos pegar aqui a curva anual. E aqui a gente tem uma curva bem menos inclinada. Tá? Então, mesmo dentro das combinações de modelos, a gente tem respostas diferentes. E aí é muito um trabalho a quatro mãos nosso, né, e da concessionária de rodovia, para a gente ver o que faz mais sentido, né, o que casa também com a sensibilidade de quem é especialista no setor. Tá? Então, outro ponto legal, né, que acho que a gente não pode esquecer de falar, é a possibilidade de explicar as projeções. Tá? Então, a gente consegue, por exemplo, olhar para cada ano e separar o que é efeito da variável econômica, aqui no caso do PIB, ou efeitos diversos, né, que seja ali dias úteis, efeitos do preço do combustível. Tá? Então, uma alta de preço de combustível pode derrubar o tráfego numa rodovia. Tá? Isso a gente consegue fazer tanto para o passado e hoje já para o futuro. Né? Ou seja, a gente consegue depurar a projeção e dizer daqueles 3% de aumento de tráfego esperado, o que é causado por PIB, o que é causado por combustíveis, o que é causado por dias úteis, tá? Justamente para a gente poder dar essa segurança, mesmo quando a gente estiver falando de combinação de modelos. Tá? Deixa eu falar também aqui um pouquinho do modelo de pesados que a gente fez. Tá? E aqui a gente vê, de fato, né, que os condicionantes são bem diferentes. Né? A gente já não tem mais tantos efeitos de calendário, né? Ou seja, os feriados, quando que eles caem, não importa mais tanto, né? Mas importa o número de dias úteis, né, com um efeito positivo, né, como a gente esperava ver. Né? A gente vê também eleições, né, ano que tem eleição tem o tráfego um pouquinho menor, mas é um efeito consistente. Tá? O efeito do Google Mobility, né, o efeito de mudança de padrão de transporte durante a pandemia, é muito menor do que no passeio. Né? Ou seja, o tráfego de veículos pesados foi muito menos afetado pela pandemia. Pelo contrário, né? Talvez até tenha aumentado em função do aumento do transporte de cargas. Tá? E aqui nas variáveis econômicas, a gente tem a mesma dispersão. Né? Alguns modelos afetados pela produção industrial, alguns modelos afetados pelo PIB do Estado, tá? Outros pelo PIB Brasil, né, que também está aqui, preço do combustível, tá? Tanto contemporâneo quanto defasado. Tá? Então, a gente tem, da mesma forma, um pool, né, de variáveis econômicas e de calendário que afetam o nosso tráfego. Tá? E aqui a gente consegue ver as projeções, né, que foram geradas para esse tráfego rodoviário. Tá? Então, aqui para o pesados, né, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil de ver. Na pandemia, né, em 2020, o tráfego quase não caiu, né, ficou aqui quase parado. E voltou a crescer forte, né, em 2021. E vem crescendo muito bem. Né? Então, a gente está falando aqui de crescimentos. Né? Em 2021, de 6%, 2022, quase 3%, e agora esse crescimento vai perdendo um pouco de momento, né? Um pouco de inércia. 2,5% para 2023, e agora a gente deve ter nos próximos anos uma tendência de crescimento um pouco mais fraco. No longo prazo, né, tende ali a crescer em torno de 2,5%, 2%,
que é muito parecido com o cenário de PIB. Né? Então, quando a gente está falando daquele multiplicador de PIB, né, que é um conceito antigo, quando a gente olha para tráfego rodoviário, é algo que faz sentido, sim, né? Quando a gente está olhando para longuíssimo prazo. Mas e para o curto? Né? Quando a gente está falando para o ano à frente, nossa, mas o meu tráfego está crescendo 1% e o PIB vai crescer 3%, né? A elasticidade não está funcionando esse ano? Não, é porque no curto prazo a gente tem vários outros fatores acontecendo ao mesmo tempo, né? E acontecendo às vezes de forma até dominante. Então, essa possibilidade, né, de decompor o crescimento do ano é muito interessante, justamente para justificar, né, a projeção que você tem para o ano. Né? Justificar, entender o resultado que você está tendo naquele ano, ou que deve ter no ano seguinte. Outro ponto legal que a gente consegue fazer aqui a gente está falando de modelos calibrados para acertar no longo prazo. Tá? Então, a gente está usando janelas de 12 meses, tá? E pensando em maximizar a acurácia em 12 meses. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque um modelo que foi feito para acertar mais no longo prazo não é necessariamente o mesmo modelo que vai acertar no curtíssimo prazo. Então, se a gente quer acertar um mês à frente, provavelmente a gente vai precisar de outro modelo, ou outro conjunto de modelos. Tá? E a gente consegue fazer isso. Tá? Inclusive, a gente já tem até feito isso, de combinar, né, projeções de mês à frente, ou T mais 12, né, desculpa, T mais 2, né, mês à frente e o mês seguinte, combinando a essa projeção de longo prazo, para a gente conseguir unir um pouco do melhor dos dois mundos. Né? Unir um modelo que acerta bastante no curto prazo com um modelo que acerta bastante no longo prazo e que, enfim, consegue explicar para a gente o que está acontecendo. No curto, a gente não precisa explicar tanto, né? Basta acertar. No curto prazo, a gente não está tão preocupado com o que está movendo, né, essa alavanca. Né? Isso é mais uma preocupação de longo prazo, quando, enfim, você precisa renovar a concessão, quando você precisa justificar um investimento, programar ali uma nova obra, né, alguma questão mais cara, né, mais importante. Então, tudo isso a gente consegue fazer usando, de fato, a ferramenta de inteligência artificial. Tá? Pessoal, era isso. Acho que eu não queria me estender muito. Acho que a gente pode abrir agora para a nossa roda de debates. Né? Então, quer falar, Rô? Bom, obrigado, Lavieri. Bom, chamo aqui então para o palco o Trujillo, o Vitor Hugo e a Bárbara. Deixa eu só arrumar aqui para a gente sentar. E a ideia, enfim, é perguntas aqui da plateia, tá? Quem tiver. E perguntas também aí de quem está em casa, podem mandar no online, que a gente abre aqui. Então, assim, só antes da gente começar, então, enquanto alguém quer perguntar aqui alguma coisa? Senão começo eu. Então, vamos lá. Bom, queria saber, primeiro, obrigado pela presença dos três, começando aqui com a Bárbara, que está do meu lado. Queria saber um pouco, assim, como é que vocês usam essas projeções dentro do grupo CCR, como é que vocês fazem? Enfim, contar um pouquinho aí da tua experiência e do teu uso lá na CCR. Acho que é só ligar aqui. Isso. Não. Boa tarde a todos. Só para dar um contexto aqui, eu sou a Bárbara Martim, consultora da CCR. Eu atuo principalmente nas estratégias de demanda, tanto dos negócios que fazem parte do nosso portfólio atual, quanto de ativos que a gente está prospectando para novos negócios. E aí, grande parte desse trabalho está envolvida em entender extensivamente como é que a demanda evolui ao longo do tempo, né? Só dessa forma que a gente consegue buscar os modelos mais assertivos e a gente tem impactos diversos a partir desses modelos, né? A gente está falando de planejamento da operação das nossas rodovias, seja no mês seguinte, a gente está falando de fluxo de caixa, e aí quando a gente está olhando mais a longo prazo, eu estou olhando para apoiar um financiamento de algum ativo específico, ou uma análise de rating para emissão de debênture e até os bids de leilões. Tá?
esse olhar para o passado, para a gente, né, isso que o Lavieri estava mostrando aqui, ele é um grande desafio. Você tem diversos fatores que influenciam o tráfego, a gente sabe. É super difícil isolar os efeitos de cada um deles, a gente também trabalha nisso junto, mas a gente precisa encontrar aqueles fatores que são os mais representativos e sobre os quais a gente tem alguma previsibilidade e algum controle, né? Acho que esse é um trabalho que é feito de forma muito mais rápida e fácil com essa ajuda de uma ferramenta como essa, e é isso que a gente vem fazendo junto com a For Intelligence. A gente vem trabalhando nesses modelos de uma forma bastante colaborativa e integrada, né? Porque eles trazem esse questionamento da metodologia tradicional que a gente está acostumado, mas, ao mesmo tempo, recebem super bem as contribuições que a gente faz num contexto que é muito específico, né? A gente está falando de uma prestação de serviço essencial público, e isso traz nuances que impactam como o usuário decide, né? Ele escolhe um caminho ou decide fazer uma viagem, tá? Essa parceria gera para a gente uma expansão do conhecimento e nos dá uma musculatura ferramental e estatística para evoluir nesses modelos, né? Então, a gente tem esse uso amplo e isso ajuda também nas evoluções de gestão de negócio nossos. Legal, Bárbara. E na BCR, Vitor, como é que vocês fazem? Enfim, eu trabalhei aí com a BCR, comecei ali minha relação em 2001, né, com a BCR, construindo um índice justamente, né, que é bastante utilizado até hoje no mercado, e vai continuar sendo, né, entrou para cálculo do PIB, etc., que é o índice ABCR de atividade econômica, que está justamente medindo fluxo, né? E sei que há várias outras coisas que a gente pode medir dentro das concessões, dentro do fluxo rodoviário. Queria, enfim, que você explorasse um pouquinho esse assunto do que vocês têm feito lá na BCR com dados e modelagem. Obrigado, Juan. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham por vídeo ou aqui presentes. Obrigado, primeiro, pelo convite aqui de estar num ambiente que transpira, que respira inovação, né? Então, é bacana ir discutindo uso de dados e concessões, né? Concessões é um tema que eu trabalho há muito tempo, então, para mim, é sempre gratificante. Na BCR, acho que dá para dividir aqui, né? Diferente das concessionárias que estão olhando a projeção de tráfego para programar as atividades, como você falou, para programar os próximos leilões e outras atividades, a gente não está nesse front, mas a gente tem dois momentos, assim, tem dois pontos que a gente usa dados, assim, e usa um pouco até, e chegou a utilizar recentemente. Recente não, acho que 2 anos atrás, até quando não estava nem tanto em voga o ChatGPT, o Bard aí do Google, enfim. A gente usou um modelo de machine learning para tentar dimensionar, ou para tentar, na verdade, demonstrar o comportamento inesperado dos preços de insumos nas concessões de rodovias. Então, esse foi um trabalho interessante que a gente usou aí a inteligência artificial. E também eu acho que assim, um outro ponto que a gente e você mencionou aqui, a gente usa e a gente é fonte, o âmbito da coleta de dados, né? Assim, de fato o índice ABCR, que você foi protagonista lá atrás, né? A ABCR, veja bem, desde 98 começou a coletar dados das suas associadas, o principal deles o tráfego, óbvio, mas não só o tráfego. Hoje a gente tem cerca de 200 variáveis que a gente mensalmente coleta das concessionárias e guarda isso numa base de dados nossa, e que dão origem a outras análises, não só do tráfego, mas, por exemplo, para a gente saber que as concessionárias nos últimos 10 anos reduziram em 51% o número de acidentes e em 56% o número de fatalidades, né? Acho que isso é fantástico, o trabalho que as concessionárias vêm desempenhando na operação delas. Como, por exemplo, para saber que a cada 20 segundos a gente tem um atendimento mecânico em uma rodovia concedida, ou para saber que a cada 2 minutos e meio, né, o tempo que eu estou aqui falando com vocês, 2 atendimentos, estou aqui há 5 minutos com o microfone, e 2 atendimentos foram feitos por concessionárias, 2 atendimentos pré-hospitalares, né? Então, quando a gente pega atendimentos pré-hospitalares, atendimentos médicos, né,
por ano, as concessionárias fazem 4 vezes mais atendimentos pré-hospitalares do que o Hospital Souza Aguiar do Rio. Acho que é um dado. Então, é isso que a gente vem tentando extrair, tentando puxar análises interessantes de todos os dados que as concessões reúnem na ABCR, que as associadas da ABCR reúnem. E quando a gente fala ou mergulha um pouco mais no tráfego, a gente tem hoje a gente tem 44 concessionárias hoje que compõem o índice ABCR, das nossas 52 associadas. Por que não 52? Porque as associadas mais recentes, né, a gente tem que registrar um histórico de tráfego nas rodovias para que elas possam, a partir daí, compor o índice ABCR. Então, a gente tem 44 concessionárias e cerca de um pouco mais de 300 praças de pedágio. Hoje, toda vez que a gente divulga o índice, a cada dia 10 ou alguns dias antes, quando cai no final de semana ou no feriado, a gente usa dados dessas mais de 300 praças de pedágio. Então, acho que essa é a grande contribuição que a ABCR tem feito no âmbito das projeções de tráfego, mas, como eu dizia também no início, a gente tem utilizado análises e modelos de machine learning para outras questões, principalmente para quando a gente vai debater reequilíbrio de contrato, tanto e aí no caso do Covid, tanto no caso de insumos, quanto no caso de o impacto que a demanda, que a Covid teve na demanda ou na receita das concessionárias. Então, acho que é isso. Essa primeira fala, a gente vai seguindo. Muito bom, obrigado, Vitor. E você, Trujillo, enfim, conta um pouco aí da tua experiência em relação a esse tipo de trabalho, de modelagem, de projeções, e também te perguntar, né, agregando a essa tua experiência, o que significa 1% a mais ou 1 ponto de porcentagem a mais de acurácia, né, no planejamento e no dia a dia das empresas, né? Transforma isso em números ou em outras consequências aqui para os nossos ouvintes e quem está presente legal. aqui. Obrigado, Juan. Obrigado, Bruno, pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, é uma pergunta que vale milhões, gente, né? Melhor, bilhões. Mas acho que começando a falar um pouquinho da importância, né, complementando o que meus colegas trouxeram aqui, a projeção de tráfego, ela por si só é complexa. Ela é uma projeção, é um trabalho realmente que envolve uma série de cenários e um trabalho bastante árduo, né? E sem a ferramenta de projeção, ou seja, sem uma inteligência por trás, seria um trabalho de fato hercúleo, né? É algo realmente, não digo impossível, mas algo muito trabalhoso por si só, né? Sobretudo porque uma concessionária de rodovia, né, ela tem diferentes aspectos, né? Então, a demanda que circula nela, ela tem variáveis que não depende só do PIB, a gente já falou sobre isso, né? Então, rodovias, as nossas rodovias do grupo lá, Ecorodovias, tem uma particularidade de ter uma circulação muito grande de produtos do agronegócio, oriundos do agronegócio. Então, por si só, fazer já a análise pelo PIB, que é o que a gente chama de PIBão, já é algo que distorceria qualquer tipo de projeção. Então, mergulhar profundamente e entender que tem algo além do PIBão já é importante. Um outro aspecto também é que são concessionárias que geralmente atravessam várias cidades. E isso mexe com a economia regional. Então, imagina se você tivesse fazer uma projeção olhando uma rodovia como um único ser ali, vamos dizer assim, né, como um único aspecto, uma única variável, seria errado, porque, obviamente, cada cidade, cada região tem a sua particularidade e o seu desenvolvimento. Daí a importância de também fazer a modelagem por praça de pedágio, que a gente comentou agora há pouco. Então, acho que coincidir nesses dois aspectos, né, tanto o tipo de carga que circula e, obviamente, as características regionais, que trazem aí a acuracidade para a projeção. E aí, falando um pouquinho mais de ser o quanto ser assertivo ou não, eu diria que assim, 1%, sem dúvida nenhuma, centenas de milhões de reais que te traz um grau de assertividade e importância. Mas a assertividade, ela vai muito mais além do que você acertar os números do teu faturamento. Ela vai além, ela te traz credibilidade. E credibilidade, sobretudo, com empresas
de capital intensivo, como são as concessões de rodovia, uma empresa de infraestrutura, a hora que você vai fazer uma análise de rate, uma emissão de dívida, a acuracidade e credibilidade é muito importante. Tem pergunta online. Aqui do Santi Ferri, tá? Ele é diretor de operações da Artesp, e ele pergunta: quaisquer novas variáveis podem ser imputadas no sistema para realizar a projeção, ou somente aquelas que já estão previstas na plataforma? E como que é o formato de contratação da plataforma? Bom, acho que qualquer variável, né, que o cliente tiver a mais, né, é sempre útil, né? Então, a gente consegue adicionar, né, essas outras variáveis, que o cliente tem acesso, ao pool de variáveis que a gente também já disponibiliza de saída. Tá? Então, por exemplo, o preço da tarifa é um exemplo disso. Né? O preço da tarifa é algo que a própria concessionária tem, né, ao longo do tempo, né, quanto que foi o preço praticado em cada praça, e a gente consegue compor isso, né, numa série histórica e ver como que essa variação de preço da tarifa afetou o tráfego. Né? E muitas vezes a gente consegue até alguns efeitos relevantes. Né? Nunca é algo estratosférico, mas a gente está falando ali de 0,2, 0,3, ou seja, a cada 1% de aumento de preço da tarifa, né, o tráfego cai 0,2 pontos percentuais. Parece pouco, né? Mas se a gente falar de um reajuste de 10%, teu tráfego vai cair bastante. Né? Então, é algo que vale ter em mente, né? Mas ainda que seja um efeito que ao longo do tempo, né, ele quase se perca. Né? Mas é bacana, sim, é plenamente possível. O formato de contratação acho que é algo bem flexível, né? A gente consegue ir até o nível de desagregação que o cliente precisar, ou seja, quero fazer uma projeção só para toda a concessão, ou quero abrir por praça, por direção, por tipo de veículo, tudo isso é possível. Tá? E acho que com o uso de inteligência artificial, a escalabilidade disso, né, não afeta a qualidade do trabalho final. Né? Pelo contrário, só adiciona. Maravilha. Tem outra pergunta aqui do Carlos Eduardo, mas uma pergunta muito parecida que o Rua fez agora, sobre o impacto da acuracidade nas projeções, então acho que essa já está até respondida. E eu tenho outra pergunta aqui do André Brito. Como o sistema contempla alterações no cenário da oferta de transporte para realizar as projeções? Por exemplo, concorrência modal. Esse é um tema legal também. Tá? Acho que se a gente estiver falando de uma concorrência que já existe, né, ao longo do tempo, né, ao longo do passado recente, é algo que a gente consegue sim controlar, né, dado o tráfego nesse modal paralelo. Né? Muitas vezes a gente acaba não conseguindo verificar de fato essa concorrência. Né? Acho que a gente nunca pegou um eixo que tem ali uma concorrência ao longo de todo o percurso, ou enfim, em algum ponto mais representativo. Mas é possível sim. Né? A gente já testou tanto para a chegada na Baixada Santista, quanto no Centro-Oeste. Né? A gente já viu alguns casos desses, mas assim, tendo disponibilidade de dados, né, desse outro modal, enfim, até de estimativas de impacto, a gente consegue incluir isso nas projeções que o modelo tradicional gera. Tá? Então, mesmo que de forma exógena, de forma posterior, a gente consegue incluir isso na leitura final. Eu queria fazer mais perguntas aqui para os nossos painelistas. Eu também já tenho. A gente volta aqui. E tem uma pergunta ali na plateia. Deixa eu só perguntar aqui para a Bárbara. Enfim, Trujillo colocou essa importância de modelar o micro, né? Olhar a praça de pedágio. O Bruno fez uma apresentação mais genérica, olhando o fluxo no estado todo. Né? Vitor Hugo levantou a questão de olhar questões além do tráfego, olhar a questão de acidentes, questão de atendimento e etc. Como é que vocês fazem tudo isso lá na BCR? Vão para o micro, olham outras coisas? Na CCR, né? Na CCR, isso. Depende do cliente, né? A gente tem, como eu falei, todo tipo de necessidade. Então, se a gente está dentro de uma unidade de negócio específica, vou dar um exemplo, a gente tem hoje a Vioeste,
e eu vou ter uma obra muito significativa, é muito importante a gente olhar muito o micro, né? Que é aquele detalhe. O tráfego comercial, quem é? Ele está passando ali, ele tem outras opções, ele não tem. O passeio também é a mesma coisa, então ele tem que chegar nisso. Agora, quando a gente vai falar num contexto de uma... Estou estudando uma concessão nova, um eixo novo, aí a gente tem, e a gente precisa dessa possibilidade de olhar maior, porque eu preciso ir muito mais longe no tempo. Então, faz sentido a gente ter um olhar diferente. Mas isso a gente tem essa possibilidade, até complementando aquela pergunta a respeito da oferta, o bom aqui é, se a gente olha para trás e conhece muito detalhe do que aconteceu, a gente informa, né, essas questões de oferta. Então, assim, o ano que teve a greve dos caminhoneiros, põe aí uma dummy, porque a gente precisa que isso esteja representado, porque vai fazer diferença. Então, a gente consegue, a depender do objetivo, fazer análises diferentes. Oi, boa tarde. Meu nome é Eduardo Scherrabi, né? E eu entendo assim que essa preocupação, talvez seria mais para a Bárbara e para o Fábio, né? Da CCR e Ecorodovias. Essa preocupação de fazer uma projeção bem precisa é quando você vai participar de uma licitação para ganhar a concessão, né? Que você projeta, sei lá, 25, 30 anos e não pode errar, né? Porque você pode pagar demais por uma coisa que não dá o retorno, ou chegar num valor muito baixo que você perde a licitação para o seu concorrente, né? Feito isso, ao longo da concessão, essa projeção é sempre refeita, porque quando acontece alguma zebra, tipo aconteceu na época da pandemia, como isso é corrigido? Eu começo, Fábio, depois você complementa. Boa tarde. A gente está sempre olhando, depois, né, ganhamos um ativo, a gente precisa acompanhar, porque não só naquele momento do leilão, mas assim, todo dia é importante, né? É o que eu falei, é fluxo de caixa, a gente depende disso, então eu tenho que ter precisão nessa. Essa questão do mercado, né? Nós somos empresa, a gente tem que dar satisfação, né, disso, e isso gera, né, credibilidade no que a gente faz. Então, o nosso olhar é constante, ele não para ali naquele momento, a gente está o tempo todo analisando todos os nossos ativos. E, às vezes, tem, sim, alguns pontos que cisne negro, né? A gente não tinha como verificar. Mas a gente leva isso para uma análise junto com o poder concedente, entende se aquilo é uma questão de reequilíbrio, por exemplo, porque são pontos que realmente ninguém tinha como identificar. Obrigado pela pergunta. E só complementando, existe um outro fator também que é muito importante, que é o fator de mudança estrutural. O que significa isso? A hora que você faz uma projeção, quando você está analisando um novo negócio, é natural que aquele negócio, aquelas regiões ali que você está modelando, as praças, como eu comentei, elas tendem a mudar, porque a situação econômica muda e, enfim, outros fatores estruturantes podem surgir, uma outra estrada que não estava mapeada, uma decisão de incentivo fiscal numa região e assim por diante. Esse tipo de mudança faz com que você tenha que rever a projeção anualmente ou bianualmente, de acordo com o grupo. Tá? Nós, na Ecorodovias, a gente faz a projeção anual e olha essas variáveis de forma anual e discutida em conjunto com todos aí os agentes. E complementando a outra pergunta que foi feita também, acho que qual que é o importante? A gente, tentando fazer um link do que você perguntou com o que foi perguntado, ao detectar uma variável estruturante que pode ter surgido no modelo naquele momento, antes de rodar os modelos com a parceria aqui da For Intelligence, que era a 4E, a gente, e desde a época de tendências, a gente fazia isso, discutia com os consultores antes de rodar o modelo. Então, legal, vem para a mesa, vamos discutir quais são os fatores novos que não tinham o ano passado, mais do que variáveis macroeconômicas, porque o macroeconômico ele muda a cada dia, né? Mas discutir em loco aí com os agentes que estão vivenciando aí essas mudanças, e aí sim volta para o modelo pro modelo de tráfego e faz a projeção com essas variáveis imputadas.
Acho que só para também aqui dar o meu pitaco. A ABCR, em nome das associadas, né, muitas das vezes entra nessa discussão, e como foi o caso aqui, eu estava exemplificando do impacto da pandemia no tráfego. No final, como a ABCR tem esse papel de falar pelo setor, então a gente acabou assumindo isso junto aos nos principais poderes concedentes, na demonstração de que houve sim um impacto grande em cima do tráfego. E agora, por exemplo, a gente está levando a discussão da Artesp, o impacto da Covid na demanda, e até os primeiros levantamentos nossos também vão na mesma linha aí, de que parece que agora em 23 a gente retorna aos patamares, né? E aí a gente, quando faz a análise maior, a gente pega de várias concessionárias e de vários grupos e das individuais, e a gente também está na mesma linha aí do que vocês têm avaliado. E comportamentos muito diferentes, né? Como o Bruno mostrou sobre o que é veículos pesados, né? Porque a atividade continuou e a mercadoria precisava ser transportada. Então, é um setor que não parou na pandemia, né? Do veículo leve, né? Que de fato as pessoas ficaram em casa e não houve mais o impacto sobre mobilidade, né? Está claramente refletido ali nos dados de fluxo das concessionárias e do índice ABCR. E há mudanças estruturais, né? Acho que isso que é interessante também. Há reflexos estruturais da pandemia, agora avaliando depois de um tempo como que o comportamento ficou, como que estabiliza. Acho que isso é legal. Eu tenho uma pergunta aqui também, quero tomar essa liberdade. Não sei se eu estiver indo muito no detalhe, daí a gente pula. Mas qual que é a visão de vocês em relação a variáveis como juros e câmbio em relação a projeções de tráfego? Se são, enfim, devem ser consideradas nos modelos ou não? Como que... Acho que assim, já dando uma resposta de economista, né, depende. Pelo seguinte, né, a gente tem praças que em algum momento vão responder objetivamente à taxa de câmbio. E tem outras que vão responder à taxa de câmbio, mas de forma indireta. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou falando de uma praça de pedágio, por exemplo, que está muito perto da fronteira com o Paraguai, e você tem ali o tráfego das pessoas que vão comprar produtos e trazer de volta para o Brasil para revender, aí a gente vai ter, de fato, um impacto direto da taxa de câmbio, né? Ou seja, o real está mais forte, vai ter mais gente entrando no Paraguai para comprar e voltar. Agora, quando é um fator subjetivo, não vou dizer subjetivo, mas na segunda ordem, né, na segunda cadeia, a gente tenta buscar a variável que de fato está na primeira linha, né? Então, preços de commodities, né? Normalmente não é o câmbio que vai transformar a commodity num bem mais exportável, né? Enfim, aumentar a rentabilidade do exportador. É o preço convertido para reais, né? O preço da commodity combinado com a taxa de câmbio. Então a gente tenta entrar mais no detalhe. E acho que é aí que conecta, inclusive, com o que o Trujillo e a Bárbara estavam falando, de a gente tentar entender mais da concessão e conversar bastante com todos, né? Porque esse entendimento do que afeta, né, para quem está lá dentro, né, sabe muito mais fácil, o que de fato pode afetar. Olha, o câmbio, nesse caso, pode afetar. Os juros é mais difícil a gente tentar entender uma causa, né, mais de primeira linha. Então, é bem difícil a gente acabar incluindo ela nos modelos. E depende assim, como a gente está modelando aqui, né, no caso, o exemplo que o Bruno deu, ou mesmo quando você entra praça a praça, você está relacionando com muitas variáveis de atividade econômica, né? Então, é a indústria, é o agro, e esses setores respondem a câmbio e juros, né? Então, quando você está dizendo, olha, a indústria vai crescer mais ou vai crescer menos, tem implicitamente uma taxa de juros que está ali por trás. E se essa taxa de juros for maior, vai derrubar mais a indústria. Então, vocês viram lá no começo, eu estava falando de atividade no mundo, política monetária do Banco Central Americano, política monetária no Brasil, isso tudo afeta a atividade econômica. Então, assim, uma menor taxa de juros, ou o juro não está entrando diretamente aqui nos modelos, mas ele está entrando indiretamente via as variáveis de atividade, que aí sim estão impactando diretamente o fluxo. Então, é quase que uma variável de segunda ordem, né? Então, ela entra na atividade econômica e essa sim entra
no fluxo. Se a gente tentasse criar um modelo sem considerar as variáveis primárias ali, as de atividade, certamente a gente encontra modelos com juros. Eles vão ficar um pouco pior, mas vai dar a relação, subir o juro, cai fluxo, não tem a menor dúvida, né? Porque no fundo o fluxo é uma atividade, é uma variável de atividade econômica, né? Então o juro mais alto implica atividade mais baixa e essa relação, se você quiser encontrá-la, você vai encontrá-la, mas elas não estão diretamente aqui nos modelos, porque elas estão indiretamente dentro das variáveis de atividade. Temos mais perguntas no online? Temos mais perguntas. A Ana Paula Labac, ela pergunta para a Bárbara: você tem algum resultado prático de como a implementação da tecnologia foi benéfica para a CCR? Bom, a prática é o meu dia a dia, esse é o resultado prático, né? A gente, desde que a gente começou a usar a ferramenta, é uma mudança, como eu comentei, a metodologia mudou e a gente trouxe essa perspectiva de saber exatamente o que está passando na rodovia e conseguir ver relações muito mais diretas, né? Então, quando a gente olha para uma rodovia como a Dutra, né, a Rio-SP, a CCR Rio-SP, a gente sabe que ela tem uma relação muito maior com a indústria, né? Ela está transportando uma carga. Então, isso melhorou de forma prática para a gente, né? Eu estou usando uma explicativa que tem uma correlação muito maior do que a que eu utilizava antes, e isso num contexto geral, de todas as concessionárias que a gente tem. Posso fazer eu agora? Tem mais Claro, aí. tem mais perguntas. Mas deixa eu fazer uma aqui. Relação com investidores, enfim, a gente está falando aqui de dois grandes grupos, capital aberto, e aí o investidor, enfim, muitas vezes se compara ao índice ABCR, pô, está crescendo abaixo do ABCR, as ações caem, está crescendo acima, as ações sobem. Mas a gente viu que as concessionárias, em particular, têm muita relação com o micro, né, com a economia regional. Como é que é essa relação e como é que vocês abrem essa explicação ali para os investidores? Não, legal, acho que é uma pergunta muito importante. Primeiro, acho que aquela questão que eu trouxe há pouco da credibilidade, né? Acho que tendo projeções com uma acuracidade maior, ou seja, cada vez mais perto da realidade, ele te traz credibilidade e, consequentemente, você consegue transmitir para o analista, que está ali também fazendo uma projeção em paralelo, um cenário de mais credibilidade, como eu comentei há pouco, e até que ele consiga mesmo fazer as suas projeções e a sua sensibilidade nos seus modelos financeiros, né? Porque no fundo, o que acontece? A relação aí com o investidor, ela tem que ser de forma muito transparente, isso sem dúvida nenhuma, né? E a partir do momento que ele consegue ler e entender o que você está fazendo, ele mesmo sai daquela análise do PIBão, da elasticidade PIB, e passa a construir os seus modelos com base também nas variáveis que afetam aquele setor ou aquela rodovia que está fazendo uma emissão de dívida, por exemplo. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que o modelo e a metodologia, ela permite que se crie uma ampla rede de pessoas que conseguem pensar da mesma forma. E isso é importante. Acho que isso é claro que aí, obviamente, a variável macroeconômica que ele está usando pode ser que não seja a mesma fonte que você está usando, e aí, obviamente, que tem isso diferença. Mas, no fundo, é ampliar os horizontes. E aí, acho que ele consegue, obviamente, fazer as suas modelagens de forma mais precisa. E complementando, é exatamente isso. A gente ganhou esse potencial de explicar melhor o que está acontecendo, né? A gente consegue usar outras explicativas e isso traz um conforto, ainda que exista uma barreira, né? Porque é claro que o comum é olhar a PIB, é mais fácil, inclusive, é mais palatável. Mas acho que quanto mais a gente usa esse tipo, mais a gente consegue mostrar o potencial que isso tem. E isso realmente cria essa credibilidade e ajuda muito nessa relação. Só um momento, vamos aqui perguntando no auditório. Boa tarde, Fernando Vilela.
Eu vi muitas perguntas aqui sobre os dados, né, trazendo benefícios para as concessionárias e muito no lado econômico. Eu vou mudar um pouco para o usuário do sistema, né? Eu sou usuário dos sistemas há muitos anos e claramente nos anos 80, quando eu rodava no sistema Anhanguera Bandeirantes ou no sistema Anchieta Imigrantes, eu tinha muito menos interrupções de viagem por tráfego ou acidentes do que hoje. Hoje está muito pior trafegar nessas estradas do ponto de vista do tempo que eu levo para fazer um determinado trecho. Então, como que esses dados vão trazer algo bom para o usuário? Porque hoje esse uso está pior do que há 30 anos atrás. Boa tarde, Fernando. Esses dados são usados, inclusive, para o que a gente chama de análise do nível de serviço, né? O que você está comentando é capacidade, é o quanto a gente consegue passar de veículo versus a demanda, né? E essas projeções são usadas, inclusive, para isso, e a gente tem compromissos contratuais para atender esses requisitos. Então, é claro que o tráfego aumenta, existe um limite né, do quanto a gente consegue expandir, mas essas projeções são usadas e são monitorados os níveis de serviço para que a gente atenda e, claro, olhando para o usuário, o quanto que a gente consegue manter segurança, tempo para você viajar tranquilo. Acho que complementando o que ela mencionou agora há pouco, exatamente isso, eu só diria que, obviamente, que no passado você tinha um número menor também de veículos trafegando, e agora um número maior, né? E aí, acho que a inteligência artificial, extrapolando um pouco aqui o que a gente estava falando de análise de dados, projeção de fluxo, a inteligência artificial, de uma forma geral, ela vai, obviamente, corrigir essa rota, ela vai melhorar tudo isso, né? Não só para projeção, mas também para os níveis de serviço e, obviamente, a infraestrutura empregada na pista para que isso melhore a vida do usuário. Tá? Acho que, dando um aspecto geral, até fugindo um pouco aqui do fórum de projeção. Acho que principalmente quando a gente vê as ferramentas, né, o Waze, aí acho que permite ao usuário, né, ao cliente ali entender um pouco o momento de pico e programar melhor a viagem, enfim. Mas acho que o principal ponto de fato está ligado ao nível de serviço, né, e enfim, se a capacidade de fluidez está a mesma, aumentando a demanda, o nível de serviço cai mesmo. Assim. Porque no fundo, assim, a gente parou no tempo ali no PIB per capita nos últimos 10 anos, né? Mas se a gente comparar 30 anos, a gente tem, de fato, um PIB muito maior, né? Que demanda mais mobilidade, né? E se tua oferta aumentou proporcionalmente menos que a tua demanda aumentou, claro que isso vai gerar mais congestionamento, né? Aí também cabe a questões relacionadas ao poder público, né? O poder concedente, novas, né? O Vitor estava comentando dos benefícios, né? do setor e das rodovias concedidas, mas a gente tem um percentual pequeno, né? de rodovias concedidas em relação ao todo, né? E uma infraestrutura que é muito, mas muito melhor sob a concessão do que no não concedido, né? Então, que cabe também a gente, como cidadão e a sociedade como um todo, escolher governos, né, que priorizem esta pauta e que a gente possa aumentar, né, o nosso investimento em infraestrutura. Vale dizer, eu estava comentando do macro, a gente caiu para o menor investimento público dos últimos 50 anos, nos últimos 2, 3 anos. Né? Isso tem a ver com restrições fiscais? Tem a ver com restrições fiscais. Mas olha o problema que isso gera, né? Ou seja, menos investimento público, menos investimento de infraestrutura, seja público, seja privado, tá? Se a economia cresce, engargala. E não é só em rodovia, é em energia, em água, enfim, em diversos aeroporto, tudo, né? Tudo engargala se a gente crescer e a oferta, né, não caminhar de acordo. Por isso que é importante a gente estar sempre pensando na frente e gerando essa oferta antecipada, né?
Exato. Inclusive, se a gente pensar nessa questão de limite da capacidade, a gente tem movimentos representativos do governo do Estado de São Paulo, por exemplo, do TIC, né? Então, assim, o sistema Anhanguera Bandeirantes, com certeza, vai chegar no limite, e aí você pensando, fazendo essa projeção de demanda no longuíssimo prazo, você vai ver que talvez precise pensar em outros modos concorrentes para poder atender essa demanda. A projeção que o Bruno mostrou não se atende com a oferta, né, física de asfalto que a gente tem hoje, né? Então, assim, cabe o poder concedente, cabe a BCR, né, dizer, ó, precisamos conceder mais, precisamos avançar, né, de fato, em novas concessões, novos ramos, novos modais, enfim. Investimos pouco, em algum momento da história investimos errado também, né? Investimos mal no Brasil. Mas, de fato, a gente tem hoje 80 contratos de concessão vigente, mais 2 por vir, 2 licitações recentes que não viraram contrato ainda. São quase 28 mil quilômetros de rodovias concedidas. A gente está falando de 13,1% da malha pavimentada do Brasil, que está em 219, se não me engano, mil quilômetros. Então, e são números que a gente, na BCR, prevê crescer, de fato. A gente vê que os programas de concessão, de projetos mais quentes, cerca de 30 mil quilômetros de rodovias devem ser concedidas nos próximos, sei lá, 5, 6 anos. Aí depende da velocidade e da capacidade dos governos de colocar os projetos na rua. Tem mais duas perguntas muito parecidas aqui, do Adriano Chavon e do Geraldo Ribeiro. Vou falar primeiro do Adriano. Ele perguntou se existe algum caso de aplicação desses modelos para estudo de viabilidade de concessão rodoviária, ou, por enquanto, o foco do modelo são concessões já existentes. E o Geraldo pergunta, para concessões novas, ainda sem base de dados históricos de pedágio, poderiam explorar um pouco mais os tipos de modelagem e variáveis têm sido mais significativas? Esse costuma ser o tema um pouco mais difícil para a gente que está acostumado a lidar com série de tempo. Tá? Mas dá sim para fazer alguma coisa. Né? A gente sabe que existem estudos de tráfego, né, que são enfim, normalmente companhias de engenharia, enfim, que pensam no planejamento, no escoamento do tráfego. Tá? E aí eles conseguem estimar, né, para alguns pontos qual que é o tráfego diário, né, previsto para aquele momento. Então a gente tem uma foto, né, do que seria o tráfego naquele momento, né, e aí a gente vai usando o que a gente tem por perto. Se tiver uma concessão por perto, a gente consegue modelar aquela concessão e aí emprestar os coeficientes, né, os resultados do modelo para essa foto de tráfego. E aí a gente transpõe, né, toda a projeção dessa concessão não existente a partir de um modelo que existe, que é próximo, que provavelmente tem os mesmos condicionantes. Então, a ideia, né, é justamente emprestar modelos. A ideia é justamente a gente emprestar modelos, né, para ter alguma projeção, porque de outra forma não teria. Né? Então, é a forma que a gente encontrou para, enfim, conseguir unir o melhor dos dois mundos. Vale mencionar que muitos dos projetos que a gente tem hoje são relicitações. Então, eu tenho o histórico, então, sim, está sendo usado, né, para esses projetos novos, mas é o que o Bruno falou, se não existe, a gente depende de paralelos. E aí, de novo, quanto mais eu souber daquele tráfego de concessões próximas, mais eu consigo relacionar com dados que eu consigo coletar naquele tempo e expandir isso para uma previsão futura. Temos uma pergunta do auditório agora. Obrigada. Sou Daniele Lira, eu sou do agro, saindo um pouco do nicho aí de concessões. De que forma que a plataforma poderia colaborar com outros nichos? Por exemplo, agronegócio, entregas. Por exemplo, eu percebi aqui que o volume de dados em rodovias, né, de concessionários, assim, de dados, vocês conseguem ter. Mas isso fica disponível na plataforma para outros nichos colaborar e fazer dados e fazer uso dessa inteligência?
Bom, vamos lá. Assim, a plataforma está separada em dois grandes pilares, né? Um pilar de dados, principalmente dados públicos, mas não só dados públicos, e a parte de modelagem, né? Então, assim, quando a gente modela aqui, no caso, rodovias, a gente está utilizando todo um conjunto de dados públicos e privados. Tem muito dado privado nosso, por exemplo, você pega a parte de economia regional, né? O IBGE divulga com muita defasagem os dados de PIB regional, né? Então você tem PIB de 2 anos atrás. Eu quero projetar o fluxo para o ano que vem, se eu nem sei quanto cresceu o estado de São Paulo esse ano ou ano passado, né? O ano retrasado. Então a gente faz toda uma abertura e dados para você conseguir de fato encontrar as variáveis que de fato afetam o seu negócio. Isso vale para concessões e vale para diversos outros setores, né? Quando a gente entra no agro, a gente vai inclusive além, né? A gente olha uma parte importante de escoamento de logística, de produção agrícola, né? O Fábio comentou a importância do agrícola dentro das concessões do Grupo Eco. Mas isso vai além, né? A gente tem ali o escoamento pelo modal ferroviário, né? Também fluvial, e a gente faz todo um mapeamento a partir de imagens de satélite, né? Usando inteligência artificial, olhando plantio, produtividade, relacionando toda a parte de clima, né? Efeitos La Niña, temperatura no oceano, com o quanto vai ser colhido, justamente para ver essa questão da logística, no caso, para clientes de logística. Mas na parte agrícola, a gente pode olhar para preço. Então, a gente tem vários clientes que modelam preço de commodities usando a plataforma. Então, assim, tem diversas aplicações aí que podem ser feitas. E acho que vale também, né, pensar que assim, a gente está falando de modelagem de tráfego, mas a gente está modelando a demanda, né? Pensando no tráfego. Mas a gente consegue modelar a demanda de vários outros produtos. Tá? Então, principalmente quando a gente vai falando de produtos finais, mas também de intermediários, né, a gente consegue também gerar modelos da mesma forma, né, com a mesma lógica, com o mesmo raciocínio, com a ideia, né, de ser preditivo e de explicar os condicionantes para qualquer produto que a gente tem ali, uma série histórica, enfim, produto, serviço, tudo que já tiver ali uma série mais ou menos estruturadinha ali, a gente consegue sim modelar e tirar boas projeções. No fundo aqui é uma metodologia, então é criação de modelos preditivos com foco na acurácia, né, no acerto dessas projeções. E formas de fazer tem diversas, né, e aplicações tem diversas. A gente estava comentando no almoço essa questão do índice ABCR, né, e ele virou o maior preditor para a produção industrial do IBGE. E notem, o fluxo é consequência da produção, né? Ou seja, você produziu, você tem que transportar aquilo. Mas o dado privado da BCR sai com muito mais antecedência que o dado de produção do IBGE, portanto, o mercado financeiro usa o dado da BCR através de modelos, tá? Como preditor do que o IBGE vai divulgar sobre atividade, né, industrial no Brasil. Tá? Então, assim, tem diversas formas da gente relacionar, criar modelos para os mais diversos setores, incluindo o agro. Tá? Aqui a plataforma é uma metodologia para fazer esse tipo de implementação. Temos mais questões aí, Fernando? Tem, aproveitando esse gancho de outras metodologias, o Guilherme Alencar, ele pergunta se, além de rodovias, a ferramenta pode ser utilizada para outras concessões, como, por exemplo, aeroportos. Se pode sim ou não. Pode. No fundo, assim, projetar pessoas em rodovias, né? São as pessoas que estão, pelo menos até agora, né, dirigindo os veículos. No futuro, os veículos vão andar sozinhos, né? Mas é possível também projetar as pessoas nos aeroportos, né? Fluxo em termos de demanda, né? Isso tem relação com renda, com emprego, a questão da pandemia, né? A gente estava comentando antes aqui do evento começar, o efeito que você teve da pandemia sobre viagens a trabalho, né? Viagens de lazer, então tudo isso é possível modelar. E não só isso, tá? Então a gente tem casos, por exemplo, de modelagem de água e esgoto, de energia, né? São todos fatores, né? No fundo, assim, você tem uma série de dados de consumo de determinado bem ou serviço, e aqui a gente está falando de um serviço,
é possível de modelar e encontrar justamente quais são as relações com variáveis econômicas, com variáveis climáticas, com variáveis de calendário, né? Então, toda essa lógica e essa recorrência, esses efeitos, é possível não só identificar, como calcular os seus impactos quantitativos. As perguntas estão um pouco repetindo o tema aqui, para não deixar repetitivo, passar aqui para o auditório. Alguém tem alguma pergunta? Não? Mais alguma aí no online? Seguimos por aqui. Segue por aí. Bom, já estamos no adiantado da hora, né, a gente se programou aqui até as 4. Queria, enfim, cada um falasse um pouquinho, considerações finais, e a gente já parte para o encerramento. A gente pode começar com a Bárbara e vai passando o microfone. Obrigado. Juan Lavieri, queria agradecer primeiro. A gente é parceiro há algum tempo e fico muito feliz com esse convite. Acredito que esse tipo de discussão é muito rica no nosso setor. A gente tem metodologias muito tradicionais, e é como eu falei, a gente vem de um fornecedor, hoje eu sou cliente, mas nós temos tantos outros clientes, e é importante a gente passar essa evolução, né? A gente precisa sempre buscar como é que a gente pode melhorar, e acredito que a plataforma, o trabalho de vocês ajuda muito a gente nesse processo, não só o ferramental, mas as abordagens que a gente tem são muito ricas, então, obrigada mesmo. Obrigado também pelo convite, pela oportunidade aqui de trazer. Acho que a BCR segue nessa jornada com os dados, seja para demonstrar para os usuários, para os clientes de rodovias concedidas que eles estão nas rodovias concedidas, não estão sozinhos, eles estão acompanhados e muito bem acompanhados, seja para, em alguns casos, atuar em nome das nossas associadas e discutir questões que são comuns, como, por exemplo, eu falei aqui dos reequilíbrios relacionados ao impacto da pandemia, e seja para a gente seguir nesse nosso papel, que acho que é bastante relevante, que a BCR assumiu lá atrás em 2002, 2012, passou a ser parte do PIB, mas seguir coletando e aprimorando o índice ABCR, e a gente recentemente até evoluiu para o índice ABCR, ou para o índice ABCR, e o painel ABCR+, que traz também alguns outros indicadores que a gente já vem acompanhando, são 11 indicadores, um deles até o próprio da CNT, que deve ser publicado em breve, que é o de qualidade das rodovias, mas não só isso, como o serviço de atendimento, a velocidade média nas rodovias, enfim, uma série de outros indicadores que eu convido vocês também a conhecerem no nosso site. E, bom, acho que é isso. Agradeço, então. Legal, obrigado, Juan, obrigado, Bruno, pelo convite, obrigado a todos vocês por estarem aqui, né, os que estão online também nos acompanhando, pelas perguntas que foram feitas, acho que só contribui para que a gente melhore o nosso trabalho, né, melhore, obviamente, o país de uma forma geral, enquanto a gente tem iniciativas desse porte, né. Eu acho que, com considerações finais, eu acho que é um pouco do que a gente conversou no almoço, né, acho que o próximo passo agora é a gente tentar trazer para dentro dos modelos quais os impactos aí que as mudanças climáticas trarão aos modelos de projeção de demanda, de uma forma geral, seja a rodovia, seja a agro, né? E o que vai acontecer quando a gente, não só o ano que vem, mas, enfim, daqui a 5, 6, 7 anos, tanto do ponto de vista de demanda quanto dos investimentos também. Acho que mais fica o desafio. Eu tenho certeza que vocês vão dar conta disso também. Obrigado. Agradecendo muito, Bárbara, Vitor Hugo, Trujillo, por terem vindo. Acho que foi super produtivo, né? A gente contar com a experiência de vocês, como que vocês usam, para a gente é muito confortante, muito bacana, né? Ver vocês aderindo, né? Essa forma um pouco mais nova, né? De mexer com projeções, mexer com modelos. A gente sabe que, do outro lado, muitas vezes tem interlocutores que estão acostumados ainda com a forma antiga, né? Pensar ali no multiplicador de PIB, que não está tudo errado, né? Assim, é uma simplificação, acho que as pessoas precisam, né, de uma história mais curta às vezes, né? Então, o nosso trabalho do lado de cá é oferecer o ferramental, né, para que vocês precisam, né? Não necessariamente o mais complexo, mas as melhores respostas que vocês precisam, e por isso, muito obrigado aí por terem vindo hoje.
Também, sim, só complementando, agradecer os três aqui pela participação do evento, agradecer em nome da Fora Intelligence e nos colocar à disposição de quem está aqui, de quem está em casa, para entender um pouquinho mais a plataforma, o uso, né? Esse aqui é um exemplo de aplicação, é um dos setores que a gente tem mais carinho em termos de aplicação, porque é onde os modelos funcionam muito bem, né, para esse setor, então assim, está muito correlacionado com, não o PIB diretamente, mas a atividade econômica. Então, assim, é um setor muito gostoso de modelar e projetar e as coisas vão bem. Mas, assim, essa aplicação pode ser feita muito além, né, do setor de rodovias e concessões, tá? Então, mais uma vez, obrigado aos três. Obrigado para quem está em casa, obrigado para quem está aqui presente. Até o próximo evento. Muito obrigado.